Olá, eu me chamo Elano, sirvo como presbítero na Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos trabalhando o livro do teólogo puritano Thomas Brooks, Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Então, nós chegamos na quinta parte deste livro. Na quinta parte do livro, Thomas Brooks vai tratar de uma série de artimanhas, de artifícios de Satanás para com respeito a determinadas classes de pessoas. Nesse primeiro momento, nós vamos tratar dos artifícios de Satanás que são lançados contra aqueles que são grandes na terra, aqueles que estão investidos de poder, aqueles que possuem autoridade. Então é sobre essa classe de homens que nós vamos estudar alguns dos artifícios de Satanás. E certamente, por mais que haja uma aplicação mais específica para essa classe de homens, é necessário que nós possamos entender que aquilo que será dito aqui se aplica a qualquer pessoa. Mas o que Thomas Brooks quis dizer é que aqueles que têm poder, aqueles que têm autoridade, aqueles que são governantes em uma sociedade são mais tentados. Satanás, ele investe suas artimanhas com mais intensidade para com esse tipo de pessoa. Então vejam, o primeiro artifício contra aqueles que estão investidos de autoridade é que Satanás tenta levar essas pessoas a buscar seus próprios interesses ao invés do bem público. Todo governante, toda pessoa que possui autoridade sobre uma determinada comunidade ou sobre alguém, sofre essa tentação de buscar seus próprios interesses ao invés do bem público, principalmente os governantes. Então, a ideia é que Satanás tenta essas pessoas ao egoísmo. E como é então que essas pessoas investidas de autoridade podem lutar com esse tipo de artimanha de Satanás? Então, o Thomas Brooks propõe 6 remédios. O remédio de número 1 é buscar o egoísmo é um pecado que coloca o homem contra a lei de Deus e contra as leis da própria natureza. Egoísmo é um pecado. É você buscar os seus próprios interesses. E a grande questão é que nós somos colocados no mundo numa estrutura em que nós somos dependentes uns dos outros. Nós não conseguimos, não há ser humano que consegue produzir absolutamente tudo que ele consome. Nós precisamos uns dos outros. Por isso, o egoísmo, além de atentar contra a lei de Deus, atenta contra a própria lei da natureza. Porque nós somos colocados em uma estrutura em que nós dependemos uns dos outros. E não apenas isso, nós precisamos nos lembrar que o egoísmo, o buscar seus próprios interesses, leva a outros pecados. É o egoísmo que levou Judas a trair Jesus. É o egoísmo visando seus próprios interesses e sua autoimagem que levou Pilatos a condenar Jesus injustamente. É o egoísmo e o ciúme de si mesmo que levou Saul a atentar contra a vida de Davi. É o egoísmo que é um pecado que abre todos os outros. Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, quando ele trata dos que nos últimos dias, ou seja, os nossos dias, porque nós vivemos os últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Por quê? A primeira classe de homens que encabeça a lista são os egoístas. Pois os homens serão egoístas. Por quê?
Porque a partir do egoísmo vem a avareza, vem a prepotência, vem a arrogância, vem a blasfêmia, vem a desobediência, a ingratidão, a irreverência e assim por diante. Então nós precisamos entender que o egoísmo é um pecado. Então, toda vez que nós somos tentados a buscar os nossos próprios interesses, em detrimento do bem público, principalmente se você possui autoridade, esse é algo que você é tentado. Por isso, o primeiro remédio que você precisa entender é isso. O egoísmo é um pecado que atenta contra a lei de Deus e contra a lei da natureza. O segundo remédio contra o egoísmo é que o egoísmo, ele humilha o homem. Porque o egoísmo fará o homem dizer qualquer coisa, fará o homem fazer qualquer coisa e ser qualquer coisa para agradar os desejos dos outros, a fim de obter vantagens sobre os outros. É isso que o egoísmo faz. Quando alguém é egoísta, ele é capaz de fazer qualquer coisa, de se travestir sobre qualquer personalidade, justamente para alcançar vantagem para si próprio. E nesse intuito, o homem muitas vezes é humilhado. O egoísmo humilha o ser humano, porque o ser humano, em prol e em busca de seus próprios interesses, em busca de si mesmo. E é interessante que a palavra que o Thomas Brooks utiliza para ele tratar dos egoístas são, na verdade, é uma palavra que numa tradução literal ficaria buscadores de si mesmos. O egoísta é um buscador de si mesmo. Ele busca, mas ele busca apenas a si mesmo. Busca apenas a preencher a si mesmo. Então nós precisamos, o segundo remédio é isso, o egoísmo humilha o homem. O terceiro remédio é um remédio que nos leva à palavra de Deus. Se você é tentado contra o egoísmo, você precisa pensar nas terríveis maldições e infortúnios que a palavra de Deus diz que pesam sobre os egoístas. Alguns textos para você pensar sobre são Isaías 5:8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai, Abacuque 2 diz, ai daqueles que ajuntam em sua casa bens maus adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste na tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Amós 6 continua dizendo, ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem da casa de Israel. Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis isso chegar o trono da violência. Ai daqueles que não vos afligis com a ruína de José, diz Amós. Em Miqueias nós temos, Miqueias 2, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Esse é o clamor, esse é o coro da palavra de Deus por aqueles que são egoístas. Ai desses que se encontram nessa situação. Ai dos governantes
que juntam vantagens apenas para os seus e não pensam no bem público. Ai destes. O remédio de número 4, para lutar contra essa tentação, essa artimanha de Satanás, é que os egoístas perdem a si mesmos e se autodestroem. E mais uma vez, esse é um jogo de palavra interessante que nós encontramos aqui no livro do Thomas Brooks. Aqueles que são autobuscadores ou buscadores de si mesmos, o que é que eles encontram? Na verdade, aquele que busca a si mesmo acaba perdendo a si mesmo e se autodestruindo. Vejam os egoístas, vejam nas Escrituras os exemplos que os egoístas tiveram. Judas foi egoísta, preferiu a sua própria riqueza, mas ele acabou se enforcando. Saul, que atentava contra a vida de Davi, acabou se matando. Ló, ao escolher o caminho, pensou apenas em si mesmo. O fim é que perdeu todos os seus bens. Thomas Brooks diz: aquilo que os egoístas pensam que deve ser uma equipe para apoiá-los, na verdade torna-se pela mão da justiça uma barra de ferro para quebrá-los. Aquilo que eles teriam como fontes para refrescá-los torna-se um abismo totalmente para consumi-los. A ideia é que o egoísta, quando ele pensa que algo é para o ajudar, na verdade é sua perdição. Quem busca agradar apenas a si mesmo acaba se autodestruindo. Pense sobre isso antes de você dar qualquer vazão ao egoísmo. O remédio de número 5 é: medite sobre o exemplo dos santos que negaram a si mesmos e preferiram o bem público ao invés da vantagem pessoal. Pense em Moisés. Parafraseando, Deus diz: Moisés, olha, pode sair, eu vou destruir esse povo. E Moisés diz: não, Senhor. Moisés intercede pelo povo. Moisés não foi egoísta. Então pense no exemplo de Moisés, pense no exemplo de Neemias, que mesmo estando ali como copeiro-chefe do rei, pensou no seu povo e pensou como estava Jerusalém. Mas pense nos maiores dos exemplos, Cristo Jesus, aquele que deu a sua própria vida e que não pensou em sua própria humilhação, mas pensou no seu povo eleito. Inclusive, há exemplos, inclusive no mundo, de governantes que governaram não em prol de si mesmos, mas em prol do bem público. Pense nesses exemplos também. O remédio de número 6. Preste bem atenção. O remédio número 6 contra o egoísmo é: não há nada que possa demonstrar o quanto o homem é tão vazio, vazio de Deus, vazio do Evangelho, quanto o fato dele ser cheio de si mesmo. O homem é vazio e vazio de Deus quando ele é cheio de si mesmo. Thomas Brooks diz que não há um obstáculo maior para a piedade do que o egoísmo. Aqueles que são buscadores de si mesmos são aqueles que acabam encontrando apenas o vazio, como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Os egoístas são capazes de trocar o céu pelas ninharias da terra. Pense nisso. Pense nisso para que você possa lutar
contra o egoísmo na sua vida. Que Deus te abençoe.